Boa noite, eu sou o Rui Alves e você está no Ponto de Vista. Esse que é um quadro de entrevistas do portal de notícias Boletim Goiás, feito em parceria com a TC Multimídia. No programa de hoje nós vamos falar sobre o sistema penitenciário no estado de Goiás. Para bater esse papo com a gente hoje, nós convidamos aqui dois advogados criminalistas. Aqui está a doutora Ilana Matos, que é especialista em ciências penais, em direito constitucional, em psicologia positiva e comportamental e é membro da Comissão de Segurança Pública e Política Criminal da OAB Goiás. Ilana, boa noite, obrigado por aceitar nosso convite. Eu que agradeço, Rui. Obrigado você pelo convite, a oportunidade de estar falando aqui com teus telespectadores. Obrigado. E aqui, à minha direita, está o professor Gabriel de Castro, também advogado criminalista, é professor universitário, especialista em Direito Penal e Criminologia, mestre em Direitos Humanos pelo Programa de Pós-Graduação Interdisciplinar em Direitos Humanos da Universidade Federal de Goiás. Boa noite, professor. Obrigado pela presença. Boa noite, Rui. Obrigado pelo convite. Obrigado por poder estar aqui nesse bate-papo com você, com a doutora Ilana e com os demais espectadores. Obrigado. E você que já está aqui nos acompanhando, se inscreva aqui no nosso canal, curta os nossos vídeos, deixe aqui no comentário durante o decorrer do nosso programa o seu ponto de vista, que ele é muito importante para nós. E ao final, obviamente, compartilhe com seus amigos para entender um pouco sobre esse tema tão crítico do nosso estado de Goiás. Nos dias do dia 29 ao dia 2 de junho desse ano, 29 de maio a 2 de junho desse ano, uma equipe do Conselho Nacional de Justiça, composta por 27 magistrados e 22 servidores, esteve visitando alguns presídios do estado de Goiás em 8 municípios. E foram apurados alguns casos, algumas denúncias de tortura por parte do sistema. Em alguns casos foi denunciado que os presos ficaram até mais de 15 horas sem alimentação, sem acesso à água potável, sem acesso à saúde. Além disso, há denúncias de que a transferência de presos sem a comunicação da família, sem a comunicação com os advogados de defesa. O estado de Goiás é a 8ª maior população carcerária do país, com mais de 21 mil indivíduos em situação de privação de liberdade. E para manter esse sistema são mais de 3 mil servidores da área com policiais penais. Sobre esse tema, Ilana, que é o que nós vamos discutir hoje, como é que dá para avaliar que é o sistema penitenciário no estado de Goiás comparado com o sistema penitenciário do Brasil? Ele se assemelha no geral ou tem alguma diferença positiva ou negativa? Não, acredito que o sistema carcerário de Goiás ele é uma réplica do sistema carcerário do país. É um sistema que, na minha visão, é um sistema que está falido, não tem mais sustentabilidade. Onde cidadãos que estão presos têm a sua pena de liberdade restrita, mas lá dentro eles não são considerados praticamente cidadãos. Eles são tratados com tortura, de forma degradante. E você bem falou que o estado de Goiás é o 8º estado com maior índice de população carcerária. Então, temos aí 7 estados que nos antecedem, né? Então, acaba sendo uma réplica do que está acontecendo no país inteiro, né? O sistema carcerário falido, onde não só o cidadão que é preso, que tem sua pena imputada a ele, que está cumprindo, sofre, mas também até mesmo os servidores. Você deu um dado aí, acho que muito interessante, que para 21 mil pessoas que estão presas, existe 3.800 servidores ativos hoje em Goiás. Se você for fazer uma matemática básica, isso não dá nem 20% comparado com a população carcerária. Como é que esses servidores conseguem também prestar um trabalho efetivo, de cuidado, de garantias constitucionais, direitos humanos, garantindo a lei de execuções penais, né, uma ressocialização que a lei de execuções penais garante, sendo que são pouquíssimas pessoas para atender essa quantidade de gente. E se você for olhar um pouquinho mais a fundo, desses 20%, em comparação ao sistema populacional carcerário, muitos desses servidores trabalham em caráter de plantão, de escala. Então, 20 horas trabalhadas para 70 de descanso. Então, a população carcerária nunca trabalha com servidores praticamente
inteiros 100% no seu caráter efetivo. E isso acho que prejudica demais. Então, acho que é uma réplica da falibilidade que está o sistema carcerário brasileiro. Então, nesse sentido, eu até trouxe aqui sobre a questão dos direitos humanos, vou trazer aqui o professor para a conversa. Gabriel, posso chamar de Gabriel? Pode? Não ficar mais à vontade. Gabriel, como mestre em direitos humanos, você acha que o nosso sistema penitenciário no estado de Goiás, ele resguarda os direitos humanos dos presos? É evidente que nem dos presos, e a colocação da doutora Ilana é muito correta nesse sentido, que não resguarda nem os direitos dos presos, tampouco os direitos dos próprios servidores. Eu tive uma oportunidade, né, durante a realização dessa pesquisa de mestrado, de estudar uma documentação produzida pela Defensoria Pública do Estado de Goiás sobre a Casa de Prisão Provisória. A Casa de Prisão Provisória, você tem alas ali que tem mais de 300 presos. E com 1, 2, vamos colocar no melhor dos mundos, 3, né, policiais penais para tomar conta dessa população, né? Isso é muito grave, porque a gente tem um protocolo que estabelece que o número ideal seria a cada 5 presos um agente prisional. E aí, outro problema nosso, né, e concordo com a doutora Ilana, mais do que replicar, eu acho que aqui em Goiás a gente ainda tem um problema muito grave, que é uma inclinação a uma ideia de autoritarismo, né? Então, a gente perde muito com a nomenclatura de policiais penais. Na minha concepção, a gente deveria trabalhar com agentes de ressocialização, né? Quando a gente coloca a lógica policialesca na coisa, esse agente policial, né, lógico que ele não faz isso de maneira consciente, né, mas ele acaba que pela força do próprio sistema, a estrutura ou a ausência dela, ele enxerga essa população para quem ele deveria promover direitos como uma população que é uma inimiga dele. Né? Então a gente tem uma inversão de valores nesse sentido também. Eu acredito que um ponto central quando a gente fala do sistema prisional goiano em específico, é essa defasagem, né? Porque a ausência de servidores públicos para poder estar promovendo os direitos daquela população, em especial, como a doutora Ilana colocou, dentro do sistema, né? Faz com que... Como é que um agente... apenas um agente, né, vai conseguir promover direitos para toda essa população, para 300 presos? Se alguém estiver apanhando lá dentro, como é que esse agente vai intervir? Ele não vai ter força para isso, né? Então, quem estabelece quem vai ter direitos, e na medida que eles vão ser protegidos, garantidos e promovidos, acaba sendo a própria população carcerária. Sim, né? Você trouxe um tema interessante, a nomenclatura do agente que lida diariamente com o preso. A intenção do nosso sistema penitenciário, vocês vão nos dizer melhor, até o nosso conhecimento, é de que ele tem a função, além de punitiva, ela de ressocialização. Então, falta um pouco pode dizer que falta capacitação do pessoal para poder lidar nessa situação, para que aquela pessoa que esteja ali privada de liberdade, ela possa ser reinserida na sociedade. No sistema que aparenta como hoje, ela é colocada lá e ela não tem a menor condições de ser reinserida na sociedade. Rui, desculpa, doutora, posso... Fique à vontade. Eu acho que a gente tem que fazer uma separação aqui, uma separação bem importante. O porquê se pune e para que se pune, né? A gente tem um discurso oficial de que a punição, ela tem esse discurso de ressocializador e de retribuição ao mal causado pelo agente, etc. Mas a gente precisa entender, e aí eu estou deixando de ser aqui o advogado criminalista e estou partindo do ponto de vista da criminologia. Para que serve o sistema penal? O sistema penal, ele é um instrumento de seletividade de determinadas pessoas, determinadas parcelas da população, a gente sabe muito bem quem são, né? Ele seleciona essas pessoas, segrega, e aí é que vem, o discurso oficial, ele traz a ideia de ressocialização, mas na verdade o que se quer é a eliminação dessas pessoas. Querem a morte delas, a destruição de cada um deles. Você tem exemplos históricos disso. Quando os Estados Unidos
criou a primeira legislação, né, proibindo uma substância entorpecente, que foi, né, uma substância, uma droga, que foi a heroína, ele o fez porque ele tinha um contingente populacional de chineses que já tinha construído todas aquelas estradas, ferrovias, etc., para quem ele não tinha o que ofertar de trabalho, de emprego, de políticas públicas de caráter social. Qual que foi a saída? A criminalização de uma conduta, de uma conduta cultural, de um hábito cultural. Os chineses fumam ópio, portanto eu criminalizo o ópio para selecionar essa população. O Brasil fez a mesma coisa. Quando a gente fez a abolição da escravização dos afros, né, dos africanos, dos afrodescendentes, foi um momento em que a gente tinha um contingente populacional que precisava ser controlado, né, doutora Ilana? E foi controlado através do quê? Do sistema penal. Criminalização do samba, criminalização da capoeira, da vadiagem, né? Tudo com esse viés racista. E só para terminar, para não prolongar muito, a gente tem um dado do IPEA, que é uma pesquisa que foi realizada, salvo engano, em 2017, que uma pessoa presa hoje, sob a tutela direta do Estado, ela tem 6 vezes mais chances de morrer do que solta. Então, eu acho que isso demonstra o que é o discurso oficial, a narrativa estatal, né, e o que é a prática do sistema penal, né? Então, a gente precisa olhar esses dois mecanismos. De um lado, a gente tem uma alavanca que não funciona, né, e de outro, um mecanismo que tem funcionado perfeitamente para aquilo que ele se destina. Por isso que eu sou muito crítico àquilo que se fala de sistema falido. Não, ele é muito útil. Ele funciona com perfeição. Não. Ele é falido porque a lei determina, isso. Mas ele se amolda justamente naquilo que os detentores do poder de fato querem. Perfeito, né? Que é a segregação de alguns, liberdade de outros, né? E a eliminação. Eliminação, pode ser dizer também. Eliminação de alguns. Isso, hoje, acho que o Dr. Gabriel foi muito pontual nesse ponto, a carceração em massa de pessoas da comunidade negra, né? E parda. E se a gente for mais a fundo, igual o doutor falou, na história, isso vem desde antes. O que fazer com a população que foi destinada à liberdade para elas? Sendo que a gente não quer conviver com essa população. A gente não pode matar, então o que a gente faz? A gente esconde, a gente segrega. As favelas vieram da mesma forma, nessa segregação, onde se dá a suposta liberdade, mas não se dá a oportunidade. E as pessoas vão se adaptando ali nos seus sistemas únicos, né? Porque as pessoas precisam sobreviver. E a população carcerária não se difere, né? É um sistema, existe uma dinâmica. Quem está lá dentro, ele precisa sobreviver também. E pontuando, igual você falou, de fato, sim, legalmente o sistema carcerário traz esse código de ressocialização educacional. O preso deveria entrar lá e sair, pelo menos mais educado em como conviver na sociedade, ressocializar, talvez apto ao trabalho, ter uma profissão que às vezes ele não teve a oportunidade de ter aqui fora, e ser um membro útil da sociedade. Mas não acontece. Mas aí a população, e hoje a gente vê muito isso, acredito de uns 4 anos para cá, a internet ganhou cada vez mais peso, né? E as pessoas cada vez mais se manifestando. E a gente vê muito que bandido bom, bandido morto, quer ter direitos, não comete crimes. A gente estava conversando isso aqui antes. Mas quando entra lá dentro, e a gente tem um sistema constitucional onde diz que a gente não pode ter pena de caráter perpétuo, nem pena de morte. Essa pessoa eventualmente vai ter que sair. E eu, como cidadão, acredito que você, todo mundo que está vendo a gente, quando essa pessoa sair, eu preferiria que ela saísse ressocializada e apta para estar em sociedade, talvez com mais oportunidades. E não é isso que acontece, porque ela entra lá dentro, ela é torturada, ela é humilhada, lá dentro ela sai praticamente formada na faculdade do crime, porque ela precisa sobreviver, ela precisa fazer parte daquela dinâmica, ou ela faz, ou ela não sai. Né? E às vezes até nós advogados somos tolhidos das nossas prerrogativas de ter acesso às vezes clientes, de garantir direitos básicos, às vezes do cliente ter um acesso ao medicamento, ter acesso a um cuidado médico, acesso a ter às vezes água potável.
É até importante trazer isso aqui, doutora Ilana, porque eu gostaria até de ouvir de vocês, como advogados criminalistas, que são, a gente vê que a sociedade tem isso. Eu gostaria que tivesse no Brasil pena de morte, inclusive com o intuito mesmo de exterminar aquela pessoa, no sentido literal mesmo da palavra, da sociedade, não apenas a mantê-la lá, e o sistema não consegue futuramente trazer essa pessoa para cá. Mas, em alguns pontos, algumas pessoas identificam o advogado criminalista como defensor de bandido. É isso que a sociedade aparece para a sociedade. A gente tem a oportunidade de escutar aqui de vocês a atuação nesse ponto, porque para quem não entende especificamente, ou não busca, ou não quer entender, parece que é uma linha tênue entre o direito daquela pessoa que está privada de liberdade por ter cometido um crime, às vezes um crime passional, no calor de uma emoção, ou às vezes mesmo premeditado, e como tem vários casos, mas de qualquer forma ela teria o direito de ser ressocializada e até de que o dever de que o Estado colocasse ela numa condição de vida digna, que às vezes ela chegou até aquele ponto de cometer o crime porque no passado o Estado se ausentou de trazer o que ela precisava, que é educação de qualidade, para que ela pudesse ter uma vida como um cidadão livre. Mas como é que seria, como é que é esse trabalho do advogado criminalista para guardar o direito e não ser o defensor de bandido? Eu, particularmente, já fui questionada várias vezes, acredito que o doutor também, acho que todo advogado criminalista passa por esse tipo de inquirição. Advogado criminalista, ele não defende bandido, ele defende direitos do cidadão. E todo cidadão, eu, você, fulano, ciclano, independente daquilo que fez ou deixou de fazer, tem direitos constitucionais garantidos. Seja na norma nossa maior, que é a Constituição, ou seja em normas infraconstitucionais, como o Código Penal, o Código de Processo Penal. Então, a partir do momento que a pessoa é investigada, ou é denunciada, ou existe uma ação penal em andamento, ou até mesmo uma condenação ao final, ela precisa que os direitos dela sejam garantidos por todo esse processo, do início até o final. E quais são esses direitos que a gente pode garantir aqui? O direito de não se incriminar, o direito de contraditório, de ter uma defesa realmente justa, que vai olhar para ela com cuidado, as partes processuais, garantir que não há nenhum abuso de autoridade, que ela não é vítima, às vezes, de tortura, que os direitos garantidos pela Constituição não estão sendo tolhidos, e a gente faz isso tudo. E o advogado criminalista não faz milagre. Se existe, de fato, uma materialidade, se existe ali indícios fortes, robustos, que a polícia fez toda a ação pautada na Constituição, no Código Penal de Processo Penal, se o juiz cumpriu todo o processo, analisou se teve nulidade ou não teve nulidade, o Ministério Público cumpriu com o garantidor ali naquele momento do ônus da acusação e fez todo o processo de forma justa e pautada na lei, a gente não faz milagre. Eu não vou defender o bandido, eu estou defendendo o direito dele de ter um processo justo e as garantias individuais respeitadas. E acredito que o doutor Gabriel também já passou por essa... Já. A gente sempre passa por essas perguntas, né? Eu acho que é uma questão assim do dia a dia, né? As pessoas elas ficam com essa dúvida mesmo. Acredita que a gente está absolvendo culpados, que a gente... como disse o Rui, está defendendo o bandido, né? Mas como bem pontuou a doutora Ilana, nós somos defensores de direitos, né? E enquanto defensores de direitos, a gente atua para que qualquer um dos nossos constituídos, né, para que eles tenham a melhor defesa possível. Nesse atuar, se a gente consegue, né, uma absolvição, ou consegue com que a pessoa não seja responsabilizada naqueles termos, ou até mesmo, como a doutora Ilana disse, vamos supor que tem um processo que ele é pautado por toda a legalidade, extrema legalidade que estabelece, né, nos termos dos nossos códigos, e ao final desse processo ele é condenado, o advogado está lá também para que a lei determine como que essa dosagem de pena deve ser feita, como que o cumprimento dessa pena vai ser realizado. Então, tudo isso mostra que a atuação do advogado é uma atuação para a defesa de direitos, né? E óbvio que quem são os portadores desses direitos? As pessoas. E as pessoas, elas cometem ou não cometem crimes, né? E isso é da vida de qualquer um, né? A gente tem tantas pessoas aí que durante tanto tempo criticou e atacou tanto a nossa advocacia criminalista, que hoje em dia está se valendo dela,
né? Então a gente precisa ter essa compreensão, precisa entender que as coisas são muito mais complexas do que elas se parecem, né? Eu sempre brinco com os meus alunos, eu digo que nada, né, é preto e branco e que os tons de cinza são muito mais que 50. Porque tem aquele livro, né, 50 tons de cinza, etc. E eu falo que os tons de cinza são muito mais 50. Então a gente não pode olhar de maneira simplória, né? Simplista, exato, de não, é bonzinho, não, é vilão. Não existe isso, né? E a gente precisa ter essa compreensão, né? O advogado, ele milita pela defesa de direitos. Direitos esses que vêm sendo construídos, Rui, há séculos. Para a gente chegar no patamar civilizatório que nós alcançamos hoje, com todos os problemas que nós temos, foram, no mínimo, podemos colocar aí, 300 anos, né? Para jogar por baixo. Né? Então a gente tem uma necessidade, uma obrigação nossa enquanto advogados, né, doutora Ilana, de entregar para as próximas gerações um sistema político, jurídico, né, de garantias e de proteção a direitos que seja... Tem um mosquito aqui. Que seja ainda mais aperfeiçoado do que o que nós recebemos, né? Então a gente precisa ter essas questões em mente aí quando fala sobre isso. Só para falar que eu vou tentar encarcerar esse mosquito para não te atrapalhar mais, viu? A gente quer eliminar. E eu gosto sempre de trazer o lado mais de empatia, porque é muito fácil a gente analisar um cenário de maneira mental. Quando a dor é do outro, a gente acaba desconsiderando. Quando a dor é nossa, ou quando é com alguém que a gente se importa, a gente olha com um olhar mais humano, mais empático. Todos nós aqui somos capazes de cometer crimes. É porque a gente está acostumado a ver hoje no noticiário, a gente vê se bobear já cometemos, sim, né? Aqueles crimes mais perversos possíveis, que tem aquela reprovação da sociedade. Mas eu posso estar saindo aqui hoje, pegar meu carro e por uma desatenção qualquer, um telefone, tocar alguma coisa, eu sem querer, sem dolo, sem vontade, eu posso atropelar alguém. Sim. Eu vou responder criminalmente por isso. E o advogado está ali para garantir, o advogado criminalista está ali para garantir que eu vou ter meus direitos respeitados. Não existe como a gente mensurar crime maior e crime menor. Sim. Crime é crime. Né? Tem a diferença entre crime e contravenção, mas crime é crime. Então, olhar com mais empatia nesse sentido, que todos nós podemos ser passíveis de cometer, ser autores de crimes, né? E na hora de ser julgado ou de responder um processo, será que você gostaria de ser defendido por quem? Né? Não é fazendo aquela militação pela advocacia criminal em si. Eu acho que tem muitas melhoras que a gente precisa fazer. Mas olhar com esse olhar mais empático, e todos nós somos passíveis de cometer algum crime, e a gente, como cidadão, merecemos os nossos direitos garantidos. É importante a senhora trazer isso sobre a questão da advocacia criminal, advogado criminalista, porque a advocacia ela é muito ampla em várias áreas. Já tivemos aqui advogados de áreas diferentes, tributaristas inclusive, então você tem que buscar o profissional da área e no caso, para se defender de um crime, vamos trazer o advogado criminalista. Inclusive, deixa eu até deixar um recado aqui para você, advogado que nos assiste, e estão aqui os dois que podem atestar o que eu vou dizer aqui. Você tem uma dor no seu escritório que é de comunicação com o seu cliente, de andamento de processo. Todos os dias o seu cliente está entrando em contato. Doutor, como é que está meu processo? Como é que está esse? Existe um aplicativo para resolver o seu problema. Ele chama App do Advogado. Está o link aqui embaixo. appdoadvogado.online. Uma plataforma que te dá comunicação com o seu cliente sem que ele precise ficar ligando constantemente para o escritório. Acesse e conheça essa plataforma. Trazendo então aqui a questão do sistema penitenciário, o nosso tema. Eu só queria fazer uma pontuação antes, Rui, desculpa interromper. Não, tranquilo. Mas é porque, ressaltando a questão do estado de Goiás, inclusive porque a gente tem advogados que foram vítimas desse tipo de atuação, a gente precisa destacar, né? Eu vou me esquecer o nome do advogado agora, mas que no contexto da eleição, da última eleição da ordem, doutora Ilana, foi agredido por um policial militar. Sim, eu também não me recordo. Foi em frente ao comedor da Praça Bíblia, perdão. Exato, foi agredido por um policial militar. Em um segundo momento, nós tivemos, inclusive, fica aqui meu abraço, porque o rapaz, o advogado, o colega, tem o mesmo nome que eu, Gabriel de Castro também, e ele foi agredido por um policial penal, né? Então, a gente
passa por situações, enquanto advogados, que necessita, sim, de uma resposta estatal firme, né, contra essas pessoas, contra esses malfeitos. E eu ressalto aqui também a importância de que não é porque foi um advogado, né, porque eu acho que isso talvez tenha sido aí, não sei, uma falha de comunicação sobre esses eventos, porque o fato de ter sido com um advogado é óbvio que faz a nossa instituição, a OAB e outros órgãos se moverem para reprimir esse tipo de conduta. Mas a gente tem ali, enquanto advogado, também, antes de tudo, um cidadão, como qualquer um outro, e que teve seus direitos violados por essa atuação estatal. Então a gente precisa urgentemente conscientizar a nossa população da necessidade de uma convivência mais harmônica, democrática e pacífica, né? Em especial das forças de segurança pública, né? Nesse trato com a população, né? Porque é aquilo que a gente estava conversando, né? A gente tem parte-se de uma lógica onde aquele trabalhador, advogado ou camelô, qualquer que seja ele se torna um inimigo dessa instituição, né? Então a gente precisa urgentemente estar sempre pontuando isso, porque é por meio desse diálogo que a gente vai conseguir minimizar e erradicar esse comportamento. E é importante que essa instituição de segurança pública ela traga a segurança para todos, não apenas privado do indivíduo, para trazer uma segurança para a coletividade. O próprio que está sendo abordado tem que ter a sua segurança. Inclusive, nesse tema, eu até trago a outra pergunta que envolve as duas situações. No começo de 2018, dia 1º de 2018, né, teve uma rebelião no semiaberto aqui em Goiás, lá em Aparecida de Goiânia, que teve 9 mortes e 14 feridos, além de mais de 90 presos que fugiram. De 2018 para cá, a gente pode falar 2019, foi o início do governo Caiado. E é notório, os índices demonstram que houve uma redução da criminalidade, no entanto, houve um aumento de ações de forças policiais, inclusive com o número de mortes de pessoas por forças de segurança pública no estado de Goiás. Então a gente vê que tem uma ação um pouco mais ostensiva do que o natural que a polícia tem feito, e até a polícia penal no geral. A gente pode dizer, dá para interpretar, como ponto de vista de vocês, de que isso é uma falha do sistema em Goiás no geral, que traz esse resultado, e diante do dado que eu trouxe, o que traz a situação de acontecer uma rebelião dentro de um presídio? Por que os presos podem se rebelar? Eu acredito que o Dr. Gabriel, bem no começo, ele falou uma coisa muito interessante que foi gravada aqui, que temos aqui em Goiás um resquício ainda de um autoritarismo, né? Hoje o detentor da cadeira do Executivo, você pontuou, é o governador Ronaldo Caiado. E que já vem com um histórico, sim, de uma preferência, e ele fala em alto e bom tom que ele é meio que adepto do o bandido ou muda de profissão ou sai de Goiás. Às vezes ele sai, mas pro caixão, né? Então tem essa ostensividade exacerbada, assim, da polícia. Não querendo dizer como que a polícia deve atuar, até porque eu não sou agente de segurança pública, mas eu sou advogado e eu vejo as consequências disso. Como isso reverbera na sociedade, como isso reverbera no todo. Por isso que eu falo que o sistema é muito mais amplo. O Dr. Gabriel falou uma coisa muito, muito certa, que não é preto e branco, existem vários tons ali dentro do cinza. Mais de 50, né, doutor? Então, a gente tem que fazer um trabalho também não só com o judiciário, não só com a advocacia, não só com o sistema penal, mas com o executivo também, porque as ordens vêm de cima, ela vem de algum lugar, né? E a liderança dita como é que as pessoas irão agir. E no caso, as forças de segurança pública no estado de Goiás. Por isso que eu sou muito a favor, que até hoje ainda não foi instaladas, já foi determinado que são os monitoramentos da polícia, das câmeras, que em muitos estados já estão sendo usados. Em São Paulo é um grande exemplo disso, que o número de mortalidade diminuiu após o uso de câmeras na polícia militar. E eu acho que seria interessante a gente
ter um trabalho, um diálogo para que essas câmeras sejam trazidas para Goiás também. Até segurança para o próprio agente. Exatamente, porque isso blinda a população contra esses abusos de autoridade e blinda também o policial contra, às vezes, alguma intenção, uma pessoa mal intencionada, né? De querer que ele possa responder algum Sim. processo que, na verdade, não foi o fato que Exatamente. ocorreu. Eu sou muito a favor da câmera. A gente precisa, né, pensar bastante sobre essa questão que envolve a violência policial e a ocorrência desses crimes, né? E como colocou a doutora Ilana, a gente tem que olhar como um todo, né? E eu destaco aqui a importância do Ministério Público no controle externo da atividade policial. Eu peço até desculpas, eu tenho grandes amigos dentro da instituição, respeito bastante o Ministério Público do Estado de Goiás, já tive o privilégio de trabalhar dentro dessa instituição, sei o quanto é séria, comprometida, e acho que falta mais empenho nessa atuação, desse controle externo da atividade policial. A gente tem dificuldade, por exemplo, de uma coisa simples, você coloca no Google qual é a promotoria responsável pela realização do controle externo da atividade policial no estado de Goiás. Não temos uma resposta imediata, né? Se você colocar promotoria do idoso, vai aparecer, né? Então, uma importância da instituição do Ministério Público estar atuando nesse controle externo. Goiás tem números, e o Caiado foi muito criticado e pressionado por isso, né? Para divulgar esses números de conflitos, de mortos em conflito com a polícia, em números assustadores, números elevadíssimos. Não é o caso de Rio de Janeiro e Bahia. Bahia recentemente ultrapassou o Rio de Janeiro, como se tornando o primeiro estado mais violento, onde a polícia é mais violenta do que nos outros. Mas a gente também tem que aplaudir aqueles promotores que estão buscando essa atuação, né? Eu vou destacar aqui as promotorias do Ministério Público do Estado de Goiás em Anápolis. Dr. Denis, doutora Yasmin, salvo engano, doutora Camila também. Eu posso estar me esquecendo de algum outro promotor, peço aqui desculpas por isso, mas eles têm atuado. Anápolis tem um contingente policial elevado, e esses promotores têm justamente buscado, doutora Ilana, a instalação dessas câmeras nos fardamentos policiais. Inclusive, no primeiro momento, eles colocaram como uma recomendação. Obviamente, a recomendação não foi acolhida. Eles deram entrada a uma ação civil pública. Atualmente, a gente também tem essa discussão sendo levada pela Assembleia Legislativa do Estado de Goiás, em especial pelos deputados Mauro Rubem, acredito que tenha seja o Antônio Gomide. O Antônio Gomide, que também tem realizado audiências públicas sobre a necessidade da instalação dessas câmeras nos fardamentos policiais, porque, como vocês colocaram, nós temos aí a necessidade de promover os direitos desses policiais, né? E a gente precisa parar, inclusive porque eu acho que é importante a gente dar esse pausa aqui, Rui, porque acredito que a nossa audiência devem já estar falando, estão criticando a polícia, né? Tá falando de direito de bandido, está criticando a polícia. Não é direitos humanos, é direito dos manos, e daí vai, né? Mas eu acho que é importante a gente pausar aqui, porque o policial militar, em especial o policial militar, estou falando aqui do policial militar porque ele sofre com isso de forma mais gravosa do que outros agentes de segurança pública, eles têm os seus direitos violados constantemente. Eles atuam para uma sociedade que não os compreende e não os respeita, certo? E também, ao mesmo tempo, são cobrados pela produção tanto dessas prisões quanto eventualmente desses conflitos, né? Então a gente precisa frisar que o policial militar ele está extremamente vulnerabilizado. Sim. A gente precisa não só colocar câmeras neles no sentido de fiscalizá-los, não é esse o ponto, é colocar a câmera nele para comprovar
comprovar as péssimas condições de trabalho que esses homens têm. Segurança, né? Até porque esse A policial... fragilidade emocional. É o que a Ilana falou, né? A ordem às vezes vem de cima. E esse policial que está sofrendo isso, ou até o que perde a farda por causa de uma atuação, ele é o praça que é obrigado a estar fazendo esse tipo de ação. Né? Temos índices altíssimos de suicídios dentro Exatamente. da comparação. Policiais que às vezes não suicidam, mas eles acabam perecendo emocionalmente, psicologicamente, sendo aposentados ou sendo ali licenciados, porque não conseguem mais exercer a profissão. Seja pela pressão interna, seja pela correr risco todo dia, porque se ser policial, colocar um colete, uma arma na cintura e sair para enfrentar a criminalidade não é algo fácil. Com certeza. A gente tem números defasados de policiais, né? A polícia no estado de Goiás, a gente olha aí para o contingente policial, né, dos últimos 20 anos, esse contingente variou muito pouco. Se variou alguma coisa, variou muito pouco. Enquanto isso, você teve um boom populacional do estado, né? Então a gente tem uma polícia que, na verdade, um policial especial, estou falando da figura mesmo, desse ser humano que está ali na ponta, que tem os seus direitos violados sistematicamente, que precisam dessa proteção. E a gente precisa ter um debate público sobre isso. Porque é muito fácil apontar a falha daquele policial X, daquele policial Y, mas é muito difícil, né, ou ao menos a gente não vê, as pessoas serem dirigentes na proteção dos direitos desses policiais. Por exemplo, um problema grave que nós temos. Policiais não podem fazer greve. Qualquer outra categoria pode fazer greve. E a partir do momento que a gente traça essa linha, ó, esses podem e esses não podem, a gente estabelece que existem determinados cidadãos que podem mais do que outros. E a gente estabelece nesse sentido uma situação onde nós temos cidadãos com mais direitos e cidadãos de segunda classe. E isso é inaceitável. Que deve aguentar calado, né? E somos humanos. E doutora Ilana, quando a gente olha para isso, a gente para pensar, por exemplo, qual foi o contexto do Espírito Santo de Minas Gerais em 1997, eu sou mineiro, tenho poucas lembranças, mas posso falar. Ceará. O que aconteceu? Os policiais são colocados em uma situação tão degradante, tão violentadora, tão absurda, que o tiro sai pela culatra, vai estourar de outra forma. E aí você vai ter associações de familiares de policiais organizando, né, manifestações, impedindo a saída de policiais dos quartéis. Por quê? Porque não é garantido a eles um direito que todas as outras categorias têm. Daí que a gente pode até abrir uma ramificação também. A gente pontuou aqui muito sobre a polícia militar, mas o sucateamento da polícia civil. Nós que somos advogados criminalistas, estamos na linha de frente, que a gente precisa ir nas delegacias, lidar com o escrivão, com o agente, com o delegado. Tem delegado aí sendo titular de diversas comarcas. Exatamente. É humanamente impossível, sem um substituto. A gente chega na delegacia, o computador não funciona, o escrivão não é escrivão, ele é estagiário porque não tem contingente. Inquérito policial já não é inquérito policial, é RAI, porque o inquérito tem que ter um limite ali para funcionar, um tempo, né? O Código de Processo Penal determina. Então, os RAIs ficam lá 1 ano, 2 anos, 3 anos, sem sequer o acusado, às vezes, ser convidado da delegacia a prestar esclarecimento e fica naquela emoção, será que eu vou responder um processo, será que eu não vou responder um processo, o que vai acontecer? A gente não tem uma resposta para dar para o nosso cliente, porque a gente tem a lei, mas a lei não se cumpre. Eu tenho um relato, doutor, eu vou até pedir desculpa a vocês, porque é muito tempo, muito assunto para a gente poder debater e tudo, mas o meu diretor já está me chamando a atenção aqui, porque nós temos o nosso horário, infelizmente. Verdade. E esse aqui é um tema muito importante, eu já quero deixar o convite com vocês para a gente poder retornar isso. E falando aqui das Forças de Segurança Pública, inclusive anotei aqui, doutor, o nome dos promotores que o senhor trouxe, porque é importante a gente trazer esse pessoal para poder falar sobre isso, sobre essa segurança que é necessária. E a gente vem num tema da segurança pública aqui, que ele nos traz outros temas e vai puxando. E é necessário, se a gente falar em sistema penitenciário, a gente tem que falar também do sistema que guarda o sistema penitenciário, que são os nossos agentes das Forças de Segurança Pública. Sim, aí eu gostaria de finalizar, vou até encerrar com vocês com uma pergunta, já que a gente está falando de sistema e tudo, pode concluir, Ilana, já deixando até uma pergunta. O que a gente pode fazer no estado de Goiás para poder melhorar? Vocês já falaram um pouco, uma conversa do executivo, audiências públicas, instalação de câmeras de segurança, mas
além disso, o que mais pode ser colocado para poder mudar o nosso sistema? Eu vou numa visão um pouco mais profunda, porque todos esses pontos que a gente apresentou é para apagar incêndio. São para tratar as consequências, não tratar a causa. Eu sou uma defensora da educação. E se a gente for analisar, tem estudos que hoje no sistema carcerário brasileiro, quase 70% dos presos sequer teve ensino fundamental. Então, o sistema carcerário não está assim só por conta da segurança pública, só por conta de uma figura política. Não, é um sistema. É um sistema que não dá oportunidade desde a base. Ou às vezes a oportunidade que está é muito aquém. Cidadão de primeira e de segunda classe. Uns recebem melhor e outros recebem aquilo que sobra. Então, eu acho que, na minha visão, nós temos que tratar, sim, os problemas pontuais, aqueles que necessitam de afirmações ativas agora, mas a gente precisa tratar de um problema mais profundo, que é a oportunidade da educação. Eu acho que a educação salva. Você ter acesso à educação, ter acesso a oportunidades, ela salva. Ela salva não só uma pessoa, ela salva uma família, ela salva uma comunidade. E ela pode salvar, sim, uma nação. Se a gente investir, de fato, em educação e oportunizar para todos uma educação de qualidade. Porque ele vai culminar lá na ponta. E se a gente quer que a nossa população carcerária diminua, nós precisamos, de fato, sim, tratar da educação. Ótimo. Excelente, doutor. A mesma pergunta já? Sim, eu vou só pontuar o que eu ia dizer para a Ilana. Eu tive um relato de um delegado, Ilana, que ele disse para mim que, tipo, há 10 anos atrás ele tinha 3 agentes e 2 escrivãos. Escrivães? Agora eu fiquei na dúvida. Mas ele disse que ele tinha esse contingente para trabalhar para ele com um plantão. Hoje você chega lá, ele mal tem um escrivão e não sei quantos estagiários, né, e não sei quantos advogados para atender e etc. Certo. Então, quando a gente fala de sistema prisional, automaticamente, por ser o fim da linha, né, onde tudo vai, todo esse sistema de segurança pública, de proteção de direitos, etc., vai desaguar lá, a gente tem a necessidade de falar dessas coisas que estão ao entorno, que orbitam essa questão. Um ponto muito importante quando a gente fala dessa ideia de mudar, é que, de qual é a possibilidade de mudança do cenário, é que a gente fala de segurança pública, violência, criminalidade, proteção de direitos humanos, a gente está falando de questões que são de caráter polissêmico. Então a gente tem aí várias possibilidades, vários sentidos, até mesmo a iluminação de uma rua passa por um projeto de segurança pública importante, né? Promoção de educação, né? Defesa da cidadania, tudo isso é muito importante. E eu tenho, infelizmente, uma visão mais pessimista quanto a isso. E para não passar, não deixar o pessoal com depressão da minha visão, eu vou relembrar o Darcy Ribeiro. Darcy Ribeiro, um grandíssimo brasileiro, ele disse que se a gente não investir na educação, em 30 anos vão faltar vagas em presídios. E já chegou aos 30 anos. Então a gente precisa urgentemente rever a lógica, olhar para outras experiências. A gente olha para a Holanda, Dinamarca, Noruega. Não é o nosso IDH, tudo bem, não é isso. Qual é a possibilidade de tratamento do crime lá? Eles estão fechando presídios. Por quê? Porque lá eles tratam as causas. O sujeito é preso por um estelionato, ele é conduzido a frequentar uma educação financeira. O sujeito pratica algum crime e eles vão tratar a causa do crime, não a consequência do crime. Então não se passa tanto por uma questão, e eu já vou encerrar, não passa tanto por uma questão de tão somente punir, porque punir, mas inclusive porque como tratar, né? E aí a gente tem outras inovações, né? Justiça restaurativa, por exemplo, é um tema que tem me cativado muito e inclusive tenho levado para a minha atuação profissional, né? Então a gente precisa buscar outros meios de solução de conflitos que não passem por essa lógica tão somente punitivista, encarceradora e aniquiladora de seres humanos. Vamos pontuar só mais uma coisinha. Beleza, você pontua, aí você já deixa aqui a sua rede social para as pessoas que quiserem te acompanhar, ver um pouquinho do seu trabalho, o que você faz, e os nossos espectadores te seguirem. Perfeito. Trazendo um pouquinho até da luz que o Dr. Gabriel falou, que
Nós só não temos que fazer essas mudanças, trazer a educação, existem várias ramificações, mas aqui no país eu entendo também um certo pessimismo. Por quê? Porque as narrativas políticas ganharam muita força. E as pessoas não querem essas mudanças mais profundas porque utilizam dessas narrativas para estar no poder. Então, para que eu vou falar de educação? Para que eu vou investir em ressocialização? Para que eu vou tratar com mais humanização o sistema penitenciário se eu posso ir para minha rede social e meter pau? Destilar o seu ódio. Destilar o seu ódio. E aquilo vai me render o quê? Uma candidatura, vai me render alguma coisa, vai me render algum cargo, eu vou estar lá no Congresso, eu vou... Enfim. E as coisas não mudam e vão passando para frente, empurrando para a barriga o problema. Deixa que o próximo político resolve, deixa que o próximo governo resolva. E isso já se passaram 30, 20, 40, 50 anos e não vai ter mais espaço realmente. E deixando aqui minha rede social, meu Instagram, Ilana Matos, Ilana com 2 L's e Matos com 2 T's. Obrigado, Ilana. Obrigado pela participação. E já fica aí novamente o convite para a gente poder discutir um pouco mais sobre isso. Doutor, obrigado também pela sua presença. Eu que agradeço pelo convite. Eu agradeço também por conhecer a doutora Ilana aqui. E pode deixar aqui para voltar também. Isso, não, o convite está feito. Eu agradeço. Foi muito bom tomar esse bate-papo. É uma das melhores conversas que a gente já teve aqui. Inclusive, acredito que o episódio é até mais longo que a gente conseguiu, porque a gente não tem nem como encerrar o tema. Na verdade, a gente parou ele aqui sem ter um término. A gente toma. Isso. Deixa aqui essa rede social também, professor. Bom, quem tiver interesse, o meu Instagram é @prof.gabriel de Castro. Obrigado. Gente, vocês que nos assistem, além desse episódio, tem outros que a gente discute, outras questões tão relevantes quanto, episódios maravilhosos também. Olha aqui no nosso canal do YouTube, os demais episódios. Siga-nos em todas as redes sociais, Boletim Goiás. Acesse o nosso portal de notícias, fique bem informado, boletimgoiás.com.br. Acesse a rede social aqui da nossa produtora, a TC Multimídia. E compartilhe esse vídeo, se inscreva aqui no canal. Para encerrar aqui, se eu até puder deixar uma citação que sempre costumo trazer, hoje eu vou trazer uma citação de alguns anos atrás, de Catão, que era conhecido Marco Pórcio Catão, que viveu cerca de 2 séculos antes de Cristo e foi um político na época da República Romana. E ele diz que os ladrões de bens particulares ficam na prisão e acorrentados. Já aqueles de bens públicos, aqueles vivem na riqueza e na honraria. Obrigado e boa noite.